Oi pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Alan e continuando a série do Revendo Ponto, eu até percebi depois, quando eu vi o vídeo pronto que eu falei revendo ao ponto. Acho que é tantos anos falando ao que saiu meio involuntário. Então desculpa aí pelo erro de português. Então mais um episódio da série Revendo o Ponto, onde o foco maior dessa série é eu pegar e revisitar aqui a minha opinião, né, no decorrer dos anos, sobre diversos conteúdos que eu gravei, né? Então, essa série aqui, ela não é uma volta do canal, deixar claro isso, né? Porque tem algumas pessoas, ele voltou, ele voltou, ele voltou. Na verdade, eu não voltei, né? O canal realmente ele não vai mais ter reviews, né? Eu desisti já dessa fase, em definitivo. Mas está sendo legal, né, acompanhar aí os feedbacks, comentários de vocês sobre essa pequena homenagem para vocês, tá? Então essa série aqui, na verdade, é para quem acompanha a história do canal. Talvez em 2025 eu faça alguma coisa, mas eu ainda estou pensando e deixar muito claro por que eu parei, né? Eu parei porque eu acho que eu cumpri meu papel, já disse isso algumas vezes aqui, né, para vocês, mas principalmente porque a produção de conteúdo mudou muito. Teve um usuário que comentou aqui no vídeo passado da série, onde ele colocou assim: cara, o teu canal ainda é um dos poucos que tem o objetivo original do YouTube, que não era ser famoso ou ganhar likes, era só compartilhar, né? Se conectar com as pessoas. Então meu canal sempre foi sobre isso, né? Sobre compartilhar. Eu não ligo para o número de inscritos, número de likes, número de views, eu nunca me ative a isso. Eu lembro um tempo uma pessoa que comentou aqui assim: ah, olha, mais um sinal de que o canal do Alan já acabou porque tem poucos views. Meu canal sempre teve poucos views, historicamente. Eu acho que com o tempo esses vídeos ficaram sendo conhecidos, chegaram a mais pessoas e aí eles se tornaram relevantes, né, em alguns meios. Então, sem muita enrolação, porque eu estou há 2 minutos aqui me justificando e embromando, mas obrigado pelos comentários, pessoal. No episódio 51 eu falei sobre o Catan Navegadores. O Catan Navegadores foi a época onde eu comecei de fato a receber coisas das editoras, né? Então eu tinha dito no episódio anterior que eu tinha recebido ali da Grow, né, alguns jogos, mas a primeira grande editora do meio, porque quando a gente pensa em Grow, a gente está olhando para o mercado mass market, né, que é o mercado massivo. E a Grow ela estava mandando os jogos, não só para mim, eu lembro que mandou para o Romir, mandou para outras pessoas, o Mipomaniacs na época, porque ela estava querendo dar um aviso para o mercado, né? Olha, estamos aqui entregando jogos do nicho de vocês, então queríamos que vocês compartilhassem isso, foi muito legal isso, tá? Mas acho que a primeira editora que realmente olhou para o canal foi a Devir, eu sou eternamente grato por isso. A Devir, eu nunca vou lembrar o nome, eu sempre encontro ele no DOF, nas feiras. Ele é da Devir, ele é grisalho, eu nunca lembro o nome dele, cara. E ele é gente finíssima. E ele uma vez falou pra mim: Alan, gosto muito dos seus vídeos, né, o material que você faz da Devir, porque os seus vídeos eu consigo mostrar em sala de aula, né? Você não tem um linguajar agressivo, você não usa linguagem chula, você não fala palavrões. Então é muito legal quando você pega um jogo categoria infantil, né, ou que sirva para fins educacionais, eu consigo mostrar em sala de aula, né? Então, obrigado. Então, assim, eu sou eternamente grato a Devir, né, pelo que ela fez por mim, senti no começo da história do canal, né? E eu sempre torço para a Devir aqui, acho que a Devir trouxe coisas muito boas e permanece trazendo, né? Então, o Catan Navegadores, eles foram, foi a primeira expansão do Catan, que já era Catan o jogo, né? E foi literalmente um desbravador de águas esse jogo, porque ninguém esperava, né? Tipo, teremos uma expansão grande do Catan? Não só tivemos, como tivemos todas as outras no decorrer dos anos. Depois do episódio 52 eu falei sobre um dos meus jogos favoritos da vida, que é o El Grande. O El Grande ele também saiu aqui no Brasil depois, se eu não me engano foi uma cópia importada, onde ela tinha somente o manual traduzido, saiu pela MipoBR na edição Big Box. Então eu apresentei nesse vídeo, episódio 52, o meu Catan normal. Eu não lembro se eu mostrei a Big Box depois, né, à frente. Eu acredito que sim, ou pelo menos ficou exposto assim de fundo em algum momento. E o Catan eu acho aquele jogo Hors Concours. Catan não, perdão. O El Grande eu acho ele aquele jogo Hors Concours. Eu acho que ele é atemporal, da mesma maneira que o Catan, da mesma maneira que o Tigres Eufrates, da mesma maneira que o Ticket Ride. Esses caras, eles não envelhecem, entendeu? Eles permanecem super relevantes. Então, respondendo, né? O Catan permanece sendo um jogo perfeito e eu ainda o teria nos dias de hoje. Não tem mais a minha cópia há muitos anos. Acho que na hora que sobrar uma oportunidade aí eu coloco ele de volta.
No episódio número 53 foi o Heróis e Monstros, que era da Calango Analógico, acho que era isso, que é a mesma do Última Fortaleza. Essa editora ela ficou mais famosa aqui no Brasil, não pelos jogos que ela lançou depois, mas pelo calote que ela deu nas pessoas. Esse jogo depois eu fui descobrir que ele era uma cópia do Cyberpunk, alguma coisa, esqueci o nome, e na época que eu gravei sobre Heróis e Monstros eu não sabia disso. Esse jogo que eu tô falando, quem lançou aqui foi a New Order, era Cyberpunk que me deu um branco aqui, e eu não teria mais esse jogo nos dias de hoje, né? O Heróis e Monstros, eu achei uma ideia muito boa, mas a partir do momento que ele era um plágio, ele perdeu toda a relevância para mim. No episódio número 54 foi o Viceroy. O Viceroy, ele é um jogo que ele tinha uma estrutura de fazer uma pirâmide, né? Então você ia colocando suas cartas e ia linkando elas, fazer uma pirâmide. E era legal porque de acordo com o nível que você colocasse, você ia ter um custo diferente para colocar, mas também tinha uma premiação. Um jogo super simples, ele tinha aquele sentimento de jogar do Splendor, eu até falo isso no vídeo, onde era um jogo muito simples de jogar, muito tranquilo, né? E com a produção muito legal. E ele foi um Kickstarter muito barato na época e todo mundo teve problema, porque as caixas chegaram todas amassadas, todo mundo teve problema com esse jogo na época, eu incluso, né? No vídeo eu até falo sobre isso. Mas o comentário mais legal no vídeo é quando eu falo assim, eu acho um absurdo o Pandemic Legacy estar em primeiro lugar no Board Game Geek, isso é hype, né? Não tem como ele ter tirado o Twilight Struggle. E aí mostra quem era o Alan de 10 anos atrás e quem é o Alan hoje, né? Muita gente fala, né? Às vezes, o Alan é old school, não puxava saco de editora, falava mal mesmo, não sei o quê. Talvez o Alan de 10 anos atrás fosse só um jovem garoto na internet que tinha uma opinião enviesada, como de muitas pessoas hoje em dia. Então eu acho legal quando você começa a conviver com muitas pessoas, não é justamente só para você ter opiniões diferentes, mas principalmente para você respeitar opiniões diferentes. Hoje eu respeito muito a opinião das pessoas. Talvez 10 anos atrás não respeitasse tanto. E mudou tanto a minha opinião sobre o Pandemic Legacy que ele se tornou um dos jogos favoritos da vida. Né? O Season 1 foi uma das melhores coisas que eu joguei até hoje. Eu considero ele assim, um dos top 10 jogos que eu já joguei. Né? Não na minha coleção, porque eu nem tenho mais, já me desfiz do meu. Mas assim, foi uma das melhores experiências que eu tive com o meu grupo de jogo quando a gente jogava lá no shopping toda sexta-feira. Foi muito bom, muito bom. Nessa mesma época eu também falava muito do Zombicide, né? O primeiro. Zombicide nem é jogo, e eu continuo achando isso, tá? O primeiro Zombicide eu acho ele horroroso como jogo, mas como ele foi evoluindo, a gente vai falar no final, porque ele é justamente o episódio que vai encerrar essa série, que é o episódio número 100, que é onde eu falei de um Zombicide. Foi o primeiro Zombicide que eu falei, inclusive. E o Viceroy eu teria, tá? Eu teria um joguinho bem legal, assim, eu me arrependi um pouco depois, né, que eu me desfiz dele. Eu acho que ele é um jogo que ele soa um pouco como mais do mesmo e ele estava mais ligado à produção do que ao jogo. Mas como hoje em dia eu gosto muito de jogo assim, levinho, gostosinho, sempre joga em meia horinha, eu teria, sendo bem franco. Depois do episódio 55, Caçadores da Galáxia, que aí foi a segunda produção do Masmorra de Dados. E até no vídeo eu falo isso como incrível o upgrade de qualidade que teve de uma produção para outra. Caçadores da Galáxia foi um dos melhores board games de design nacional durante muito tempo. Ele ganhou um Kickstarter, um redesign, né, com miniaturas mesmo, tá? Eu tive essa versão, joguei uma vez, mas aí eu vi que o jogo não envelheceu bem pra mim, tá? Mas eu ainda acho que o Caçadores da Galáxia permanece sendo um bom jogo. Não teria mais nos dias de hoje, mas respeito à história do mesmo aqui dentro do design nacional. Episódio número 56 foi o Quartz. Quartz foi, acho que aquele jogo que não fez a Mandala, barra Grok, barra Ludofy, barra Funbox, né? Porque é um mix de tantas coisas, né? As coisas que eles fizeram. Mas eu acho que o Quartz, ao lado do Coop, foi o jogo que, ei, somos uma editora e estamos aqui. Não tem mais o Quartz hoje, nenhuma versão. Nem a versão tradicional, né, da sacolinha, quanto a versão cartas. Eu não gostei da versão cartas do Quartz, acho que eu nunca falei sobre ela aqui no canal. Mas o Quartz original ainda acho muito bom. Não teria mais nos dias de hoje. Eu acho que esse Push Your Luck do jogo original, ele permanece sendo muito bom, mas eu acho que ele tem que ter o grupo certo e hoje não tem mais grupo para jogar esse tipo de jogo, então não teria mais nos dias de hoje. Depois a gente teve o Broom Service, que foi um dos primeiros jogos do Feister e aqui veio também pela versão da Grow. Delicinha de pick and delivery, sabe aquele? Ele parece um joguinho não, aliás, um filme dos estúdios Ghibli, que eu não vou lembrar o nome agora, que é tipo Sistema de Entregas de Kiki, acho que é isso o nome do filme. E acho que o Broom Service talvez o Feister tenha feito com esse mesmo objetivo, de emular aquele filme, e teve muito sucesso. Não teria mais nos dias de hoje, mas foi um jogo bem legal pro seu tempo. Depois o Five Tribes. O Five Tribes é um jogo que a gente vive discutindo no trabalho, a gente sempre fala sobre o Five Tribes.
Tipo, e aí? Volta, não volta? Volta, não volta? Volta, não volta? Eu acho que o problema do Five Tribes, assim, ele é um jogo de mancala, que eu acho ele meio atemporal, sendo bem franco. Eu acho que ele funciona bem em qualquer mesa de jogo, só que essa mecânica ela foi explorada muito. E ela também teve algumas vertentes que se parecem com ela e não necessariamente são ela, que foi a mecânica de rondel. Né? Então se você para e pensa o mancala, você sai jogando e faz no final. Então a gente teve o Trajan, que também usou isso, né? Mecânica de mancala, e o sistema de rondel ele usa uma mecânica semelhante, não igual. Então eu acho que a mecânica do rondel ela acabou eclipsando um pouco as mecânicas de mancala. A gente teve um jogo muito bom agora, nacional do Igor, né? É o AIE, não sei pronunciar, que é lindo, joguinho de cartas, lindo, que traz a mancala e você vê que a mancala ainda é uma mecânica que funciona bem, mas que talvez ela seja eclipsada por outras. Então não estou dizendo que é ruim, mas acho que quando você começa a comparar outras coisas que andem para o mesmo caminho, talvez ela fique num lado meio B, tá? E sobre Five Tribes eu não teria mais nos dias de hoje. Eu acho que ele foi um jogo que eu joguei bastante, mas quando eu olho para a importância e sustentabilidade do jogo, na minha coleção ele não encaixa mais. Depois é o episódio 59, que foi Stone Age. Stone Age, eu lembro que teve uma polêmica muito grande, tô falando bem de cabeça aqui, porque teve cópias que vieram com copo de couro, aí tem cópias que não tinham, e aí era uma discussão do copo de couro, e que era um absurdo vencer um copo de couro, e parece que na época acho que a Anvisa proibiu, porque era material de origem animal, eu não lembro qual foi a história, eu lembro que teve uma polêmica disso. E aí eu só pensando, aí foi nessa época que eu percebi que existia algo errado na comunidade do board game. Porque no começo, do episódio 50 para baixo, era muito legal as discussões que aconteciam sobre a comunidade do board game. As pessoas entravam lá para criar tópicos, para discutir sobre os jogos, estratégia de jogo, percepção. E aí eu percebi que exatamente nessa época começou-se um festival de merdelê, e assim, falando muito mal da Devir, e eu pensava, gente, mas é só você pegar um copo padrão de plástico e vai dar no mesmo. Tipo, né? Então eu tenho um pesar na real, né, quando eu lembro pra esse episódio. Não vejo com bons olhos, não. Foi nessa época que eu acho que as pessoas começaram a esquecer que fóruns, a grosso modo, eles são mais para compartilhar experiências e percepções do que necessariamente vomitar ódio. Então acho que o Stone Age, pra mim, ele foi o primeiro sinal amarelo de que algo errado não estava certo. E Stone Age é um jogo que eu não teria mais nos dias de hoje, né? Eu acho que ele é um jogo legal, mas eu acho que ele envelheceu mal mecanicamente, porque eu acho ele muito roteirizado. Ele tem uma receitinha de bolo, mas foi um jogo que eu me diverti bastante. Depois do episódio número 60, teve o Dungeon Fighter. Dungeon Fighter é um jogo que eu não gosto, até os dias de hoje. Eu lembro que na época eu falei, eu desci a lenha. Eu desci a lenha no jogo, falei mal pra caraca. Eu acho que o Dungeon Fighter ele não é um jogo, ele é uma brincadeira. E por ser uma brincadeira não significa que é ruim, que é errado. Só não encaixa no meu gosto. Né? Eu não curto muito a ideia de jogar dado com o cotovelo, bater com a bunda, jogar com a testa, jogar à distância. Eu acho que tem jogos de destreza, né? Eu lembro que o Kaká do EA tem jogo, junto com o Romulo, eles lançaram um joguinho de peteleco de dado lá, que Dice, acho que é isso, Die, que era legal, ele tinha a mesma proposta e era muito mais simples e divertia tanto quanto. Eu não sei, eu acho que o Dungeon Fighter, ele não serviu pra mim. Depois ele voltou pro Brasil, ele teve uma segunda versão, vieram todas as suas expansões, então acho que no grupo certo ele funciona muito bem. Pra mim ele nunca casou. Então ele é um jogo que até hoje eu não teria nem a primeira nem a segunda versão. Mas nada contra os fãs do jogo, né? Ou o jogo em si, só pra mim ele não funciona. Episódio número 61 foi o Jester. O Jester tem uma história engraçada. O Jester não era o primeiro jogo da MS Jogos, mas foi o primeiro jogo da MS Jogos que me deu vontade de gravar um review. Então quando eu olho pro Dogs, eu não vou lembrar o nome dos títulos, eu vejo bons jogos, mas eu vejo jogos que eles sempre são experiências autocontidas, experiências que você não via um game design aprofundado. E isso não é ruim, tá? Um jogo para ser bom não precisa ser complexo, né? Um jogo para ser bom basta que tenham pessoas jogando ele que gostem, se divertindo. Isso é definição de jogo bom. E o Jester, para mim, ele foi um mega cartão de visitas do Macra, assim, sabe? Tipo, olha, eu não sei fazer só jogos simples, eu sei fazer bons jogos de fato. E o Jester é isso. O Jester, para mim, permanece sendo o melhor design do Macra até hoje. Aliás, deixar um beijo aqui pro Macra. O Marcos Macra, ele é um dos pioneiros aí no game design no Brasil, junto com todos os outros que eu citei aqui no vídeo anterior.
mas o Jester pra mim ele é um divisor de águas, assim, sabe, no game design do Macri. Do Jester pra frente ele entregou coisas muito boas, eu sempre torço pelo Macri porque ele é um cara gente finíssima. Episódio número 62, Império Lendário. Império Lendário foi o segundo jogo, né, do Parma, onde... acho que já era o DoFi na época, se não for besteira, e era uma ideia de um Civ Game com uma sortezinha de dados lá. Legal, funcional, acho que pra época ele foi bom, não teria mais nos dias de hoje. Episódio número 63 foi o Zona Mágica. O Zona Mágica foi o primeiro jogo do... Michel, nunca lembro o nome dele. Ele lançou também o jogo das bruxas, que é bem legal, eu não vou lembrar o nome de nada agora. E ele lançou também o jogo de cartinhas, que era muito complexo, eu acho que era um jogo muito à frente do seu tempo. Quem lembrar aqui do nome, por favor, escreva aí nos comentários, que agora me deu um branco geral, a idade está batendo, eu não lembro mais de tudo que eu falo. Mas o Zona Mágica, eu acho que ele foi um bom cartão de visitas para o game design do Michael. Hoje, até onde eu sei, ele trabalha com a MipoBR, né? Ele ajuda lá no game design da MipoBR, e ele é um cara assim, um ombudsman, sabe, de board game. É incrível como ele estuda as coisas. Tive ótimas conversas com ele depois dos anos. A gente perdeu o contato, mas deixa aqui um grande abraço para ele. É um jogo que eu também não teria mais nos dias de hoje. Depois a gente teve o Deterrence 2x62, nunca lembro a pronúncia correta, né? 2x62. O Deterrence, eu até comentei isso nos vídeos passados, aqui da série, ele primeiro tinha saído pela Seirican, né, que era do Paulo Santoro, e aí depois o Paulo meio que refez o jogo para um card game, né, de 2. E aí ele traz 2 pontos. É um jogo de dedução, né, e aquela cabo de guerra, mas que tem um gatilho de vitória muito bom. É incrível como esse jogo estava muito à frente do tempo dele. Se você achar o Deterrence um dia aí num preço baratinho, card game, cara, pode comprar. Ele é um card game rápido, um PVP, onde você simula a Guerra Fria, e se você faz um ataque ou simula um ataque e você é retalhado, tem condições de vitórias assim muito legais. Então ele conseguiu trazer o feeling do jogo original dele para essa versão de forma muito satisfatória. Teria nos dias de hoje, sendo bem franco, acho que ele ainda tem local na minha coleção. Não tem mais, né? Não sinto falta do jogo, mas eu acho que ele permanece sendo relevante até hoje. Depois, o episódio número 65 foi o Tides of Time, que foi da Funbox. Esse jogo teve algumas versões, tem uma versão do Cthulhu também. Ele era um jogo onde uma carta combava com outra que anulava a outra. Ele era quase um jogo Kenpo, mecanicamente falando. Não teria mais. Acho que ele foi um jogo legal para a época, mas não teria mais. Depois a gente teve o Sons of Anarchy. O Sons of Anarchy é onde eu falo super mal da série. E aí foi onde começaram a aparecer os meus primeiros haters. Foi muito legal isso. Como você fala mal da série? Bosta é o seu canal, que não tem inscrito quase nenhum, que é uma porcaria de qualidade. E aí foi nessa época, até uma pessoa me disse, Alan, quando começam a aparecer os haters, significa que você está fazendo algo certo. Então, o Sons of Anarchy, eu acho que ele é um jogo muito dependente de sorte, até falo isso no review. Não teria mais ele no dia de hoje por motivo nenhum, nem pela mecânica, nem pela série. Foi um jogo que passou na minha mão, eu tive expansão, eu fiquei pouquíssimo tempo com ele. Eu joguei algumas vezes, gravei o review e me desfiz na sequência. Depois o jogo que eu amo odiar, que é o Codenames. Codenames pra mim permanece sendo top 3, tá, até hoje de party games. Codenames é uma ideia muito simples, muito bem aplicada e eu odeio esse jogo nos dias de hoje, não porque o jogo é ruim, mas porque foi o jogo que aposentou o Vlada Kivaltio do game design, né? O Vlada simplesmente parou de fazer jogos porque o cara ficou milionário, o cara ficou rico, então não preciso mais fazer jogo. Eu vivo de royalties de Codenames hoje em dia, então jogaço. Teria nos dias de hoje, mas eu peguei um rancinho por conta do que ele aposentou o Vlada. Brincadeira. Episódio número 68 é o Sapotagem. O Sapotagem, eu lembro que foi um dos primeiros jogos do Fel de vaza, né? Então acho que o Sapotagem foi um jogo onde o Fel quis começar a introduzir a mecânica, né, das vazas para o grande público. Então nessa época, você já vê que ele era um grande amante, né, desse tipo de mecânica. Hoje eu tenho tudo aqui dele, ali da Samba Studio e o próprio X&Tricks também. Então, é que tá tudo num cantinho ali, não vai aparecer. Eu gosto muito desses jogos de vaza, só não gosto da nomenclatura, né, que o pessoal dá para eles, que são os carteados. Carteados para mim faz uma associação muito ruim com tipo jogo do bicho, jogo de azar. Eu entendo que é um nome popular, mas quando eu, um pai de família, desconhecido, né, eu tô zapeando pelo YouTube pesquisando jogos, eu vejo a palavra carteado, ou eu, uma mãe, né, também, pesquisando jogos para jogar com meus filhos, eu escuto a palavra carteado, eu acho que essa palavra não bate bem. Então, a gente sabe que a nomenclatura correta são jogos de vaza.
mas como você consegue criar uma nomenclatura que consiga conversar com um pai e uma mãe. Então, por mais que nós aqui sejamos super entendidos, nós saibamos que esses jogos não envolvem dinheiro, a gente tem que lembrar o seguinte: o YouTube é assistido por milhões de pessoas. Então, às vezes, o seu jogo pode cair para alguém que está muito interessado naquilo, mas não necessariamente entende o que é aquilo. Então, acho que a gente precisa aprender a falar não só com o público, né, esse nicho, mas com o grande público. Dica para todo mundo aqui que me assiste, enfim, eu acho que a gente precisava mudar essa palavra carteados. Depois a gente teve, aliás, sabotagem eu não teria mais os dias de hoje. Eu acho que ele foi superado, muito assim, tá? Muito superado. Episódio número 69, que foi o Champions of Midgard. Eu gostei muito desse jogo na época. E aí depois eu lembro jogando e rejogando ele, eu vi o quão roteirizado ele era e o quão dependente de sorte ele era. Acho que a sorte dele era muito mal controlada. Não teria mais. Esse jogo pra mim envelheceu super mal. Depois aqui o Bonanza. O Bonanza, a versão que eu avaliei aqui, foi a versão da Copag na época. A Copag ela tinha lançado alguns jogos, que era o Bonanza, o Wizard e o Pegging 6, se eu não me engano. E eram embalagens muito pequenininhas, assim, sabe? Embalagem de mercado mesmo, que custava tipo 10, 20 reais cada um. Era muito barato, muito barato. E você achava tipo em loja de brinquedo. E o Bonanza, pra mim, ele permanece sendo como um dos melhores jogos pra você falar: senta aí que eu vou te ensinar um negócio muito legal. Muito, muito. Eu acho que esse jogo sobreviveu muito bem. Não tenho mais Bonanza, minha cópia já se foi há muito tempo, tanto da Copag quanto da Paper Games. Depois a Paper Games trouxe esse jogo de volta, que é um favor, né, esse jogo permanecer sendo publicado no Brasil. Mas eu acho que ele é um jogo muito bom nesse sentido. Assim, tipo, senta aí que eu vou te mostrar um negócio legal. Não teria mais dias de hoje, mas eu acho que ele sobreviveu bem ao tempo. Episódio número 181 foi o Encantados, que era um jogo do Fel que não era do Fel. Então, onde eu lembro era isso. O 71, o Fel pegou um jogo que já existia, ele meio que trabalhou em cima e deixou o jogo melhor. O Encantados ele teve duas versões no Brasil, essa primeira que eu apresentei, depois uma outra repaginada, e aí eu lembro que ele tinha uma embalagem mais de gôndola, assim, né, de você pendurar, acho que era o Clipstrip, uma coisa assim, o nome do termo correto. E ele era um jogo que eu gostava na época, mas ele é um jogo, pra mim, eu acho que ele entrava em uns cantos e eu acho que ele não continuava bem. Pra época, eu acho que ele foi um jogo muito bom, hoje em dia eu não teria mais. Episódio número 72 foi o Three Cheers for Master. Esse foi o primeiro grande jogo do Parman com o Ludofy. E era um joguinho que ele tinha uma temática muito legal, que era com Minions, né? Então você tinha os Minions lá, os pequenos seguidores, os imps, e você tinha que fazer uma maquininha de pontos. Joguinho legal. Eu joguei ele bastante, tenho pouquíssimas lembranças, e acho que justamente por ter poucas lembranças, eu acho que ele não sobreviveu bem pra mim. Nada contra o jogo, mas não teria mais no dia de hoje. Depois foi um protótipo, episódio número 73, foi o Morcego Covarde, que foi da Pensamento Coletivo. É um jogo que ele tinha um pouco da ideia de base, esse jogo ele nunca foi publicado no Brasil, então não teria. Episódio seguinte foi o 74, Gun Runners, que foi um jogo legal para sua época, mas eu acho que ele sobreviveu bem mal ao tempo. Acho que foi um daqueles jogos que ele serviu para aquele momento, criou boas mesas, mas ele não teve uma boa continuidade, infelizmente, como a maioria dos jogos da Pensamento Coletivo, que até onde eu sei encerrou atividades. Também não teria mais o Gun Runners nos dias de hoje. E finalizando o nosso episódio hoje aqui, eu vou fazer, eu esqueci de falar isso no começo do vídeo, né? Vou fazer agora o próximo do 76 até o 100 para encerrar essa série. O episódio número 75 foi o Pegging 6, né? Justamente o que eu estava falando aqui da Copag, a versão que eu analisei no vídeo. Pegging 6 para mim, cara, Kramer ele manda muito bem. E esse jogo eu acho que ele é ótimo também para você apresentar jogos de cartas, assim, sabe? Tipo, ó, sabe aquela cacheta, aquele truco, sabe? Aquela... os nomes eu não vou lembrar todos agora, mas os joguinhos que você gostava de jogar com a sua avó, então, tem jogos parecidos com aquilo e esse jogo vai para esse caminho. O Pegging 6 é exatamente isso. Ele também foi republicado aqui no Brasil pela Paper Games, eu acho que é um jogo que ele sobreviveu muito bem ao tempo. Eu tenho o meu aqui perdido em algum canto ali entre os jogos pequenininhos. Então é isso, pessoal. Episódio finalizado hoje, aí, mais um da série Revendo o Ponto, falei errado no começo do vídeo, fechei falando errado. Muito legal gravar essa série aqui com vocês, tá bom? E o próximo episódio vai ser o último da série. Aí o que virá depois disso, eu não faço a menor ideia. O episódio do Top Família no BGG, muitas pessoas eu vi que comentaram lá, né? Tipo, Alan, é isso aí, a gente quer você fazendo conteúdo desse tipo, é legal pra caramba, bacana, manda mais. Eu até deixei lá depois, EP protótipo, né? Porque foi um episódio que eu gravei, eu não gostei do episódio, falei, cara, não quero fazer episódio de lista, né? Eu sempre fui contra. Eu tinha feito aquela série avaliando o top 100 do BGG, né?
Então foi uma maneira de eu falar sobre o que era o BGG, né? Eu gosto muito de analisar as opiniões do BGG, porque lá você vê que são opiniões, não são hate, né? Tipo, a editora é feia, o componente está torto, a minha caixa veio amassada. Lá são opiniões sobre os jogos. Então, sempre que eu vou pesquisar alguma coisa, eu pesquiso no BGG e recomendo você também a fazer isso. Não estou dizendo que é generalizado, né, as opiniões aqui nas plataformas nacionais, mas infelizmente a gente vê mais comentários detratando editora, barra tradutor, barra revisor, barra componente, barra problema de entrega, do que falando sobre o jogo de fato, tá bom? Críticas, comentários, sugestões sempre bem-vindos e até o próximo episódio. Tchau, tchau.